Nós estamos estudando aqui todos os domingos o Sermão do Monte e hoje, aqui do versículo 24 em diante, até o versículo 27, 28, Jesus está encerrando o que nós chamamos do Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade, ela vem do Senhor. Toda fonte de autoridade, ela emana de Deus. Por que Jesus tinha autoridade e os escribas não? Jesus tinha autoridade porque vinha de Deus, mas também por causa da sua vida e por causa do seu caráter. A vida, o caráter, a vida ilibada, a vida reta, das palavras retas, né? Isso traz autoridade. O que dá autoridade para uma pessoa? O que dá autoridade, o que dá respeito para uma pessoa? É a maneira como ela conduz a sua vida. A maneira como ela conduz a sua vida no temor ao Senhor. Nas suas palavras, na maneira de se portar, na veracidade, na integridade, na fidelidade. São aspectos do caráter. Então, Jesus tinha autoridade e todos ficaram admirados com a autoridade do Senhor Jesus. Então, hoje, nesses versículos que acabamos de ler, nós vamos falar sobre a importância de praticar e não apenas ouvir a palavra de Deus. Praticar e não apenas ouvir. O pastor Roberto, acabou de dizer aqui que ele tem 30 anos de casamento, 25 anos de ministério, e muitos anos de crente, muitos anos servindo ao Senhor. E assim muitos de nós aqui. Nós temos irmãos aqui que têm 40 anos de fé, servindo a Jesus, lendo a Bíblia Sagrada. Temos outros que têm 20 anos, 10 anos, 5 anos. Com isso eu quero dizer que nós já ouvimos muito sobre a Bíblia. Já recebemos muitas informações. Ninguém aqui, ou pelo menos a maioria de nós que estamos aqui, podemos nos desculpar dizendo: eu não sabia, eu nunca ouvi. Porque a maioria de nós ou lemos, ou ouvimos, e ainda mais agora, com os meios de comunicação, com a internet, o tempo inteiro podemos ouvir a palavra de Deus e pecamos não por ignorância, pecamos não por falta de informação, mas pecamos por dureza de coração, por impenitência, por desobediência. É por isso que nós pecamos. Não é porque nós não conhecemos. Conhecer, nós conhecemos. Nós conhecemos porque lemos, conhecemos porque ouvimos, e conhecemos também pela presença do Espírito Santo em nós, que ilumina a nossa consciência.
E por isso somos indesculpáveis diante de Deus, né? Os irmãos podem participar, podem fazer suas perguntas, suas considerações, através aí do site da igreja, né, do chat da igreja, ao vivo, pelo YouTube. E também, se quiserem participar aqui, podem participar. Então, Jesus está encerrando o Sermão do Monte, são capítulos 5, 6 e 7, 3 capítulos. Ele começa com a bem-aventurança, e encerra aqui, faz esse fechamento, dessa forma, sobre a importância de obedecer a palavra, ouvir, entender, compreender, mas principalmente obedecer. Tiago também vai falar sobre isso, né, que não adianta nada sermos ouvintes diligentes e não praticantes da palavra de Deus. O que tem peso diante de Deus é aquele que pratica. Jesus até chegou a contar a parábola sobre 2 filhos, né, que o pai manda para a vinha. Ele diz para um: vai para a vinha. E ele diz: não vou, estou cansado, chateado desse negócio de ir para a vinha, trabalhar, não quero. E disse para o outro: vai para a vinha. E o outro disse: sim, meu pai, eu vou, né? Com muita alegria, eu vou para a vinha e tal. E o final, o resumo da parábola, é que aquele que disse que não ia, acabou indo. Ele ponderou, se arrependeu e foi. E aquele que havia dito que ia, com muito entusiasmo e com muita alegria, acabou não indo. E o que conta diante de Deus, muito mais do que o nosso discurso, é a nossa prática. O mundo hoje está escandalizado com o mundo religioso de um modo geral. As pessoas estão escandalizadas. Algumas delas sequer querem ir para a igreja ou pertencer a qualquer instituição religiosa, porque o discurso é muito bonito, mas a prática é muito triste, né? A prática não corresponde ao discurso. Principalmente os jovens e adolescentes. Quando eles vão entrando nessa fase aí da puberdade para a adolescência, a juventude, eles começam a observar muito mais a nossa prática, as nossas ações, do que propriamente o nosso discurso. E o Sermão do Monte, a tônica dele, a ênfase dele que Jesus dá, é exatamente sobre isso. O religioso, ele conhece, porque ele ouve, ele estuda, ele participa, mas muitas vezes não pratica. E isso era muito comum nos dias de Jesus. Liam, ouviam, estudavam, discutiam, debatiam, mas na hora de praticar era uma tristeza, né? O mundo religioso dos fariseus hipócritas, que decoravam a lei, sabiam a lei de cor e salteado, e achavam que isso era suficiente, mas se esqueciam que o fundamental era a observância, o cumprimento e a prática da lei. Isso tem uma influência histórica, obviamente, não é? A nossa forma de pedagogia, de ensino hoje, é bombardear a pessoa com informações. Então, boa parte de nós vamos para a escola, decoramos aquelas fórmulas e não sabemos a praticidade delas. Boa parte de nós entramos na universidade, estudamos a teoria, decoramos a teoria, fazemos provas, passamos nas provas, mas na hora de colocar em prática, não sabemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos.
Porque no mundo do iluminismo, do racionalismo, o importante é a quantidade de informações que a pessoa recebe e que ela retém. Mas Jesus está nos ensinando que na sua pedagogia é muito mais importante a prática do que a quantidade de informações que nós possuímos. Eu tenho colegas, pessoas que fizeram doutorado em teologia. Conhecem a história, a essência, a filosofia da doutrina. Alguns são exímios exegetas, estudaram em universidades europeias, da Alemanha, dos Estados Unidos, têm um conhecimento assombroso. Mas tropeçam nas coisas mínimas do bom testemunho, da boa convivência, do amor ao próximo, do respeito ao outro. Ou seja, a cabeça é enorme, mas as mãos e o corpo, né, a prática é mínima, é uma caricatura. Então, Jesus está nos ensinando, no Sermão do Monte, nessa conclusão, que as informações são importantes, o entendimento, o ouvir é importante. Mas esse ouvir, essa retenção de informações sem praticar, isso não tem nenhuma validade espiritual diante de Deus. E nós crescemos espiritualmente com a prática. O autor de Hebreus, no capítulo 5, vai dizer exatamente isso, que é pela prática da justiça, pelo exercício da justiça, da equidade, do cumprimento da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, é que nós crescemos espiritualmente. Há aqui uma compreensão espiritual. Se Deus falou comigo e me deu um entendimento de A, eu preciso obedecer esse A. Mesmo que minha carne, a minha vontade não queira, eu preciso obedecer. Porque quando eu obedeço A, Deus me acrescenta B. Se Deus me revela A, eu compreendo A, mas não pratico A, Deus não acrescenta o B. Mas à medida que eu vou entendendo e vou praticando, Deus vai acrescentando. E eu vou crescendo espiritualmente à semelhança do Senhor Jesus. A, B, C, D, E, e vai crescendo no entendimento e na prática. Jesus, como mestre que é, ele traz esse ensinamento para nós de uma forma comparativa. Toda a sabedoria judaica ela é trabalhada e colocada dessa forma em tese e antítese, a tese, o contrário da tese. Então, Jesus apresenta para nós aqui um homem prudente. O que é um homem prudente? E o que é um homem insensato? O que é uma pessoa prudente e o que é uma pessoa insensata? Quem é o homem prudente? Aqui nas palavras de Jesus, quem é o prudente? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O prudente é aquele que ouve, entende, guarda no coração e coloca em prática. Esse é o prudente. Esse é sábio. Porque ouve, sabe que é a palavra de Deus, entende como palavra de Deus, respeita, teme e coloca em prática. Colocar a palavra de Deus em prática é prudência, é sabedoria. Quem é o insensato? Todo aquele que ouve estas minhas palavras
e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a pedagogia de Jesus, ela é muito simples e muito fácil de ser compreendida. Jesus está comparando, de um lado, um homem insensato, uma pessoa insensata, e uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa prudente, que precavida, que pensa hoje, mas que pensa a sua vida a médio e a longo prazo. É a pessoa que vai edificar a sua casa sobre uma rocha. Edificar a casa na areia, sem a devida consistência do alicerce, enfiar a sua família debaixo de uma casa dessa é uma insensatez. É uma parábola, Jesus está falando de uma forma simbólica, de uma forma alegórica, de uma forma comparativa. Da responsabilidade espiritual que nós temos conosco mesmo e com aqueles que dependem de nós. Eu fico pensando aqui, e Jesus está pensando assim num pai de família. Alguém que tem uma família e precisa abrigar essa família. E que tem um desses homens que ele é sábio. Ele se preocupa pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família e diz, não, eu vou edificar a minha casa para abrigar a minha família, uma casa consistente, uma casa duradoura, com alicerce sólido, com alicerce firme. Isso é prudente. Agora, aquele insensato que não pondera as coisas com seriedade, enfia a sua família debaixo de uma casa que está sob risco. E o que Jesus está fazendo, essas comparações, é em relação à palavra de Deus. Entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e praticar é solidez, é prudência, é certeza de que a sua família, a sua casa estará abrigada. O homem prudente. Prudente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. São dois homens. Jesus está fazendo uma comparação. Está dizendo que um é prudente e que o outro é insensato. O que os dois têm em comum? O que esses dois homens têm em comum? O que eles têm em comum e o que os difere? O que eles têm em comum? Vamos lá. Os dois ouvem. Os dois ouvem a mesma mensagem, a mesma palavra. Os dois recebem a mesma informação. Os dois têm uma mesma motivação, um mesmo propósito: edificar uma casa. Eles têm o mesmo propósito, que é edificar uma casa. Os dois ouvem, os dois recebem a mesmíssima informação, mas agora há distanciamento, uma diferença entre os dois, que é um só coloca em prática. Eu estava lendo o texto, e escrevendo a lição aqui, pensando, e pensando nessa cortina de fumaça que às vezes nos encobre, nos engana e nos ilude,
E às vezes estava pensando também na dureza do nosso coração. Dureza de coração que se transforma em insensatez. E que às vezes nós falamos que tem corações que são ensináveis e corações que não aprendem nunca. Tem corações que eles são ensináveis. Eu me lembro no seminário ainda, 40 anos atrás, ouvindo pela primeira vez essa expressão de um professor do seminário. Depois fui ver que essa fala não era dele, né? Mas quando eu ouvi pela primeira vez, aquilo me fez tinir os ouvidos. Ele disse o seguinte: o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. A mesma palavra de Deus que derrete alguns corações, endurece outros. O coração ensinável diante da palavra de Deus, ele se derrete. O coração impenitente, soberbo, orgulhoso, diante da palavra de Deus, ele se endurece. É o faraó que ouve a palavra de Deus e endurece o coração. São muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus com muita clareza, mas endurece o coração, não tem o coração ensinável. É o mesmo sol, é a mesma palavra, e alguns têm coração que derrete, coração que é ensinável. Outros têm coração que é como o barro que no sol ele endurece, né? Algum personagem bíblico te vem à mente a respeito disso? Eu lembro de um. Samuel chegou para Saul e disse: Saul, assim diz o Senhor, você vai esperar o tempo certo, a hora certa, que eu virei para realizar o sacrifício. E Samuel se foi, e as circunstâncias ficaram adversas, os inimigos se arregimentaram, o Saul começou a ficar com medo, porque os inimigos eram maiores, quase que incontáveis, e o Samuel não chegava nunca, e o povo dele aqui, o exército dele começou a dispersar, e ele resolveu fazer o sacrifício, coisa que não lhe era permitido. E quando Samuel chegou e disse: Saul, que insensatez foi essa, meu amigo? Que loucura que você fez, Saul. Deus estava para confirmar o reino nas suas mãos. Mas você, né, parafraseando, você não ouve Deus, não faz as coisas do jeito que Deus quer que sejam feitas, não consegue sintonizar o seu tempo com o tempo de Deus, com a hora de Deus, e mete os pés pelas mãos. E o Saul, ao invés de se arrepender e dizer: poxa vida, realmente eu enfiei o pé na jaca, Senhor, me perdoa. Ele agarra o Samuel pelo braço e diz: não, você não vai embora assim não. Se você me detona aqui e vai embora, isso vai ficar ruim politicamente para mim. O que o conselho vai imaginar? Não, senhor, vem cá e me honra. Ou seja, quando confrontado com a palavra de Deus, ele não pensava em Deus, não tinha o temor de Deus, mas ele pensava nele e na posição dele.
coração duro, coração impenitente, coração não ensinável. Saul, tem uma palavra de Deus aqui para você. O Senhor disse que exterminaria Amaleque. E chegou a hora e compete a você fazer isso. Vai lá o Saul, para variar, vem da batalha trazendo bois e ovelhas. E Samuel é incomodado pelo Espírito Santo a noite inteira. E o Senhor fala com Samuel: Saul não ouve a minha palavra. Saul não me obedece. E lá vem o Samuel de novo, de encontro a Saul, e diz: Saul, por que você não obedeceu a palavra de Deus? Ele diz: claro que obedeci. Então que barulho, que balido é esse que eu ouço de ovelhas e de bois? Ah, mas é isso, profeta. Tenho uma notícia boa para te dar. Esses bois e essas ovelhas nós trouxemos para sacrificar ao Senhor teu Deus. E qual foi a resposta de Samuel? Melhor é obedecer do que sacrificar. Porque a desobediência e a impenitência de coração é igual ao pecado de quê? De feitiçaria. Quem? O Jonas é muito mais maleável. O Saul é bem impenitente, né? E é interessante que quando Davi é confrontado num pecado muito mais grosseiro do que o de Saul, o Davi imediatamente ele reconhece. Fala: não, eu pequei. Sou eu mesmo. Sou eu pequei. Ou seja, para uns a palavra de Deus derrete o coração. Quando o profeta disse para Davi: Davi, esse homem é você. A ficha cai, o véu se rasga, e ele diz: sou eu. Realmente eu pequei. Estou perdido. Ai de mim. Misericórdia, Senhor. Sou eu mesmo, eu sou isso aí. E Deus o perdoa. Mas, voltando aqui, né, ao que nós estamos, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, aqui nessa manhã, Jesus está falando do nosso coração. Nós distanciamos, né, parece que nós distanciamos o coração do intelecto, da razão. Nós entendemos, nós ouvimos, nós compreendemos, mas parece que a coisa não cai no coração para poder gerar a vida e gerar a transformação. A palavra de Deus, ela precisa gerar essa vida de Deus, essa transformação de Deus. Então, o homem prudente, né, a pessoa prudente, aqui coloca homem, ser humano, genérico, pode se aplicar tanto ao homem quanto à mulher, mas o prudente, sábio, precavido, é aquele que teme a Deus e pratica a palavra. Isso é prudente. Ama o Senhor, ama a palavra do Senhor e tem temor no coração. Pondera nas palavras, pondera nas atitudes, nas ações, nos negócios, nos pensamentos, pesa tudo isso à luz da palavra de Deus. Amém? Nina, você queria falar? Caim e Abel, né? O pecado está diante de ti. Cumpre a ti dominá-lo, né? Está aí à sua porta. Então, Jesus trabalha esse método
pedagógico, comparativo, para facilitar a nossa compreensão. São dois homens, um prudente e o outro insensato. Quem que é o prudente? É o que ouve e pratica. Quem é o insensato? Ouve, mas não pratica. Coração é duro. Vocês conseguiriam me ajudar a entender o porquê dessa dureza de coração? O que leva uma pessoa, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele ouviu, ele entendeu, ele compreendeu, né? Jesus fala assim, olha, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele ouviu, entendeu, mas continua legalista, julgador, mal com os outros. Jesus diz no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ouviu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus, mas o coração é sujo, né? O apóstolo Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros. E para aqueles que têm o coração e a mente corrompida, nada é puro, tudo tá ruim, tudo está pecaminoso. Por quê? Que mesmo ouvindo, mesmo entendendo, a pessoa não consegue colocar em prática. Como é que vocês veem isso? Pastor, queria compartilhar alguma coisa aqui. E o senhor abriu a fala nesse momento falando sobre a questão do coração. Certo. E nós temos estudado nos PGs que o foco do Sermão do Monte é muitas vezes o coração. Isso. O senhor já disse também em outras oportunidades aqui também que há uma diferença entre ouvir e escutar. Como é que faz, então, para descer para o coração? Porque aqui a gente compreende com a mente, né? O senhor disse sobre aquela caricatura do homem que estuda bastante, a cabeça é grande, mas as mãos são pequenas, os pés... pequeno, a caricatura. Há um exercício, né? Um exercício espiritual, é um toque divino. Como é que faz para descer essa compreensão da mente para o coração? Excelente pergunta, Thales. Quando eu compreendo, quando eu entendo e não consigo cumprir, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. De fato, há uma distância entre o entendimento e a prática. Jesus pegou a toalha, lavou os pés dos discípulos e disse para eles, entendestes o que eu vos fiz? Vocês acham que eles entenderam ou não? Entendeste o que eu vos fiz? Bem-aventurados sois, se fizerdes o mesmo. Mais uma vez, reforçando a ideia aqui, lá em João capítulo 13, Jesus coloca a toalha de escravo. Uma casa tinha uma variedade de escravos. Você tinha um escravo que cuidava da administração, era o mordomo, mais letrado, mais estudado, ele cuidava da administração. O escravo do trabalho mais baixo, o escravo mais simples, mais baixo, a ele competia lavar os pés dos visitantes. E Jesus pega a roupa do escravo mais baixo, né, o serviço considerado mais humilhante naquela época é essa toalha que Jesus pega, e Jesus lava os pés dos discípulos. Terminando de lavar os pés dos discípulos, pergunta, vocês compreenderam o que eu vos fiz? O que Jesus fez quando ele lavou os pés dos discípulos? Vamos aqui, nós aqui. O que Jesus estava fazendo ali ao lavar os pés dos discípulos? Oi? Humildade, o que mais? Um trabalho escravo, o que mais? Servir, o que mais? Gente, é muito simples. Pegou a toalha de escravo, o avental de escravo, lavou os pés dos discípulos. O que ele está querendo ensinar com isso?
tem pegadinha aqui não, pode falar. O que ele está querendo ensinar com isso? Oi? Devemos servir uns aos outros. Que mais? Considere os outros superiores a si mesmo. É o que Jesus está ensinando. Considere os outros. Dá o primeiro lugar para o outro. Valorize o outro mais do que você mesmo. Lava o pé do outro, porque ele é importante para Deus e é importante para você também. É isso que Jesus está ensinando. É difícil entender isso? É? Entender é fácil, praticar que é difícil. E onde é mais difícil praticar isso? Com os iguais. Com os iguais. Marido e mulher, esposa e esposa, são iguais, é difícil. Praticar isso com os desiguais, se você lava os pés de alguém que é superior a você, o pessoal vai dizer que você tem juízo, né? Porque respeita aquele que está acima. Se você lava os pés daquele que está abaixo de você, o pessoal vai te jogar lá nas nuvens. Que cara humilde, meu Deus. Agora, respeitar os iguais, considerar os iguais superiores a nós mesmos, aí que é difícil. Porque com os iguais e com os da nossa convivência, nós esperamos reconhecimento, esperamos serviço. Mas, voltando aqui, compreendestes o que eu vos fiz, né? Então, compreender, a gente compreende, Thales, mas tem uma distância, realmente existe, e nós precisamos saber disso, existe uma distância entre o compreender e a prática. Existe uma distância. Existem maus hábitos, existem fortalezas culturais, né? A pessoa foi criada de uma determinada maneira pecaminosa, numa cultura que legitimava ou que legitima determinados pecados, então ela absorve aquilo, não percebe a gravidade daquele pecado e vive essa fortaleza e não consegue se libertar dessa fortaleza. Aí entra o Espírito Santo. Aí entra o Espírito Santo. Tiago diz que uma das coisas mais difíceis de serem dominadas é a língua. E a Bíblia está aí, olha, o homem vai dar conta de toda palavra frívola que disser naquele dia. Não julgueis para não serdes julgados. E nós estamos o tempo inteiro julgando, estamos o tempo inteiro reclamando, murmurando, justificando, falando mal do outro, e está aí na Bíblia. Como é que eu venço isso? Como é que isso desce para o meu coração e se transforma em prática? É só pelo poder do Espírito Santo. Vamos pela ordem aqui. Cadê o microfone? Quem está ajudando aí? A Áurea e depois a Zete. Então, a pergunta do Thales é: como entender e fazer isso descer para o coração, isso se transformar, virar uma vida, uma transformação? Tem coisas que é somente pelo poder do Espírito Santo. Sim, pastor, concordo plenamente. Mas primeiro a pessoa tem que querer, né? Querer que isso desça, né? E outra coisa, é muita oração. É muita oração. Eu vou deixar um testemunho aqui, crente, eu, convertida. Chegou uma fase da minha vida que eu acho que todos os meus irmãos passaram por esse processo, se não todos ou quase todos. Desenvolveu um sentimento de mágoa contra a minha mãe. Por quê? Porque ela manipulava a gente e fazia do nosso pai uma pessoa que ele não era.
Mamãe, infelizmente, antes de converter, foi assim. E chegou num determinado tempo que eu tinha raiva dela, ódio. Mas era ódio. Eu não podia ver minha mãe nem perto de mim. Aí eu conscientizei que aquilo era pecado. Amém. Pecado. E pecado dos feios ainda. Mas como ela tinha um ciúme doentio da gente com o nosso pai, então, quando tudo isso veio assim na minha consciência, da subconsciência, gerou na consciência, eu sei que foi obra do Espírito Santo, porque senão essa mágoa ia ficar até hoje. Misericórdia. O que eu fiz? Oração, jejum. Senhor, estou pecando contra o Senhor. É minha mãe. Eu tenho que amá-la. E não foi 1 dia, 2 dias de oração, não. Foi muito tempo de oração. Até que Deus veio e tirou tudo. O amor que eu tive por ela, a compaixão que eu tive por ela nos últimos tempos, foi maravilhoso. Foi restaurador. E a minha mãe, nesse tempo todo, depois que papai faleceu, engraçado que no dia do sepultamento da nossa mãe, do nosso pai, nós estávamos na casa dela, olhei para os meus irmãos todos, falei assim para eles, vocês sabem o que nós temos que fazer, né? Olhamos um para a cara do outro e falamos, precisamos orar pela conversão da nossa mãe. Então, daí para frente, nós oramos, Deus trabalhou muito no coração dela, trabalhou no meu coração, Deus me libertou. Amém. Aí, no final da vida dela, ela morreu como anjinho. Ela foi transformada, completamente transformada. Mas foi oração. Então, Deus fez isso na minha vida. Então, eu creio muito na ação do Espírito Santo, como o senhor disse, e também é a oração. E a gente querer que isso se cumpra em nós. Uma coisa não exclui a outra, né? Quando eu falo pelo poder do Espírito Santo, é essa dependência. Jejum, oração, às vezes jejum mesmo, muito tempo de jejum e oração, para que esse entendimento ele desça ao coração de forma transformadora. Obrigado, Áurea, por compartilhar essa experiência dura, dolorosa, mas de uma ação divina, de uma ação do Espírito Santo. E que pode ser o caso de muitos de nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus, que fala que nós não devemos guardar ressentimento, não devemos odiar. Jesus falou, né, que há muitas maneiras de matar uma pessoa, e uma das formas que nós matamos o outro não é só dando um tiro nela, mas é desprezando, é odiando. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Porém eu vos digo, o quê? Qualquer que odiar, desprezar, chamar de raca, de idiota, né? No seu coração está matando aquela pessoa. Então, muito bom, né? A palavra da Áurea, o testemunho dela vem assim encaixar como uma luva naquilo que nós estamos dizendo. Tem alguma coisa na sua vida que você entende que está contra a palavra de Deus? Tem algo na sua vida que você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus e que você insiste em viver aquilo e que não consegue quebrar esse grilhão? Aí, das duas, uma. Ou a sua casa, uma hora, vai ruir, ela vai despencar, ou então você vai ter que buscar o Senhor em jejum, oração, para colocar a sua vida, a parede da sua vida aí, no prumo de Deus, da palavra de Deus. Amém? Zete? Pastor Jesus, no livro de João fala que o Espírito Santo, quando Jesus subiu, ele viria e ele nos faria lembrar tudo aquilo que já tínhamos escutado.
E Ele também vai nos ensinar a respeito daquilo, né? Uma pessoa pode até ser boa, se ele não tem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele vai estar sempre errando, né? Uhum. Mas se ele tem o Espírito Santo, vai lembrá-lo do que ele já ouviu. Isso. E também ensiná-lo, né, ter discernimento daquilo, né? O duro, Zete, é que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele não pleiteia para sempre conosco. Há pessoas que o Espírito Santo, como que deixa ela entregue à sua própria dureza. Para mim, a parte mais triste é a parte que eu suplico a Deus todo santo dia: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque às vezes o Espírito Santo fala com você, ele fala, você ouve, mas não obedece. Ele fala novamente, você ouve e não obedece. Aí o seu coração vai endurecendo e a sua consciência vai ficando impenitente. Daqui a pouco você não ouve mais o Espírito Santo. É verdade. Pastor Josué? Eu não gosto de interferir, mas Perguntas? o que a Aura falou é verdade, é perfeito, que a Zé também, é que eu acho que um problema, um ponto aí muito crucial nesse assunto é que o orgulho, que eu acho que é uma das principais armas do próprio homem, ele vai se encastelando no coração, que a eficácia da oração ela não faz efeito para ele, porque ele se deixa encastelar tanto pelo orgulho que ele não enxerga seu próprio pecado, não entende. É o caso de Saul, né, pastor? É o caso de Saul. E ele não tem forças mais para orar. Você ora por ele, mas ele mesmo não tem forças, porque é como se o orgulho apodrecesse o coração dele de tal forma. É aquilo que você falou lá de Romanos, o juízo, pior juízo, que o próprio Deus começa a endurecer o coração dele. Deus os entregou à sua própria sorte. Que é o pior juízo que eu vejo, é quando Deus, que lá desde Gênesis, o Senhor falou: não contenderei para sempre com o homem. Então, a pessoa orgulhosa, ele começa a encontrar desculpa para todos os seus erros, todos os seus pecados, ele se desculpa. Ele se esconde atrás da desculpa. E aí ele não enxerga que é o seu pecado. Aí Deus começa a endurecer o coração dele e ele se torna uma matéria podre. Que o Espírito Santo não encontra elementos para agir mais, porque o próprio Deus não vai... E o Espírito Santo ele não se contradiz com Deus, porque eles são a mesma pessoa. Muito boa colocação da Zete e do pastor Josué. Então, Zete, excelente, Zete, a forma como você colocou, que realmente nós temos o Espírito Santo, que atua em nós, que nos guia em toda a verdade. Mas, lá em Romanos, né, diz que Deus os entregou. Ou seja, o orgulho, a dureza de coração, o coração não ensinável, chegou num ponto que, como se Deus desistisse. Deixa entregue àquela loucura. Nós assistimos nos dias atuais pessoas fazendo e vivendo cada absurdo como se fossem coisas normais, né? Deus os entregou. Tem a Juninho lá. Pastor, só perguntar aqui, fazer a pergunta do Joel, que já tem um tempinho aqui. Ele pergunta a respeito da dureza de coração de Judas, né? Fazendo a comparação dele com Pedro. Diferentemente de Pedro, que se arrependeu ao negar Jesus, resolve tirar a sua própria vida. Há uma comparação e há uma diferença entre os dois, né, pastor? Com certeza, né? O Judas não encontra lugar de arrependimento, né? Ele não se arrepende, né? Ele sente remorso, mas não se arrepende. Parece uma pergunta do Daniel aí também, que é interessante. Juninho.
Ô, pastor, eu queria ler um texto aqui que me dá um nó. Ok? Uhum. E ele traz mais ou menos essa compreensão do entendimento a respeito da palavra de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. Ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimentos, visto que de novo estão crucificando a si mesmos, o Filho de Deus, e expondo-os à ignomínia. Sim. E é um texto assim, parece que a compreensão vem, o entendimento vem, participa do dom celestial do Espírito Santo, mas a vida deles leva eles a caírem e não conseguem viver uma vida em Cristo, né? Em Cristo. E parece que esse é até um texto meio retórico, né? Mas queria que o senhor explicasse um pouco Sim, sobre. esse realmente é um texto bem complexo, né? Porque você encontra na Bíblia passagens que diz que não cairão, e aí diz que cairão, né? Então, como é que eu vejo essa questão, principalmente desse texto, né? Teologicamente, eu creio, com base na Bíblia, que aqueles que são do Senhor, eles foram selados pelo Senhor. Efésios capítulo 1. Selados, né, significa que são de Deus e pertencem a Deus, e Deus fará as coisas concorrerem para que eles cheguem no dia final tal qual Deus o propôs, né? Em outras palavras, né, como bom batista e com um pouco da teologia reformada, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, aquele que realmente foi salvo, iluminado, passou pela obra da cruz, Deus o preservará e criará condições para que ele seja preservado, né? Esses aí eu não saberia realmente dizer em que ponto, né, até onde nós poderíamos levar essa dimensão de conhecimento e de entendimento. Se foi um entendimento e uma compreensão salvífica ou um rasgo de iluminação natural. Porque quem realmente é iluminado, né, quem é selado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, Deus mesmo criará condições para que ele chegue em triunfo no dia final. Amém? Amém. Tá? O Daniel Borges pergunta, pastor, na Sim. verdade é um desdobramento através da sabedoria daquele que constrói a casa sobre a rocha e a areia. Sim. Ele pergunta sobre o julgamento, né? Uhum. Que quer dizer que nós não podemos julgar em hipótese alguma. Por exemplo, a Bíblia também diz para julgar segundo a reta justiça. Isso. Então, onde fica o ponto de equilíbrio? Ótimo. Sobre isso? Por isso eu pedi para ler, porque a pergunta é muito boa. E o Daniel, como advogado, vai entender bem. A Bíblia diz que nós não podemos fazer juízo condenatório. Cadê o Daniel? Está por aqui? Acho que ele perguntou de casa. Perguntou de casa. Está na galeria? Está lá em cima. A Bíblia diz que nós não podemos fazer o juízo condenatório. Você não pode fazer o juízo com trânsito em julgado. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quem pode fazer esse juízo condenatório ou fechar o juízo é somente o Senhor. Eu posso julgar, né? E a Bíblia diz que eu posso, sim, fazer juízo com base na palavra, com sabedoria, mas eu não posso fazer o trânsito em julgado, né? Se eu vejo alguém hoje que está num caminho errado, eu posso chegar para ele e dizer: meu amigo, essa vida que você está vivendo é uma vida errada. Você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso dizer para ele que ele já está no inferno, porque eu não sei o que Deus vai fazer na vida dele amanhã. Então, eu não posso fechar o juízo, Deus não me dá o direito de fazer um juízo condenatório.
lembrando sempre que qualquer juízo que eu fizer tem que ser com base na palavra de Deus, com entendimento na palavra de Deus, não com base nos meus sentimentos, no que eu acho, no que eu penso. Porque eu sou parcial, né? No meu juízo, geralmente eu sou parcial, e por isso eu não posso fazer o juízo condenatório. Então o equilíbrio é esse. Paulo fala, mas não tem homens sábios na igreja para julgar essas situações? Tem. Então nós podemos sim fazer juízo, Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, mas nós só não podemos fazer o trânsito em julgado. Você só não pode fechar o juízo e falar, não, esse aqui está perdido, já era, está perdido de cabeça para baixo. Não, porque amanhã Deus pode fazer uma obra na vida dele, transformar o coração dele, trazê-lo ao arrependimento, né? A Nina quer falar aqui? Pastor, com relação a essa questão de ouvir e praticar a palavra, Sim. até onde a parábola do semeador teria lugar nessa questão? Uhum. Porque aí já é externo, né? Seria a palavra caiu no coração na beira do caminho, né? Uhum. Ou entre os espinhos, no solo rochoso, né? Isso. E não frutificou. É que nós estamos falando, você tem coração que é como cera e tem coração que é como barro. Então você tem corações que diante da palavra de Deus se derrete e tem corações que diante da palavra de Deus endurece. Então, de qualquer maneira, é o coração mesmo. É o coração mesmo. Mesmo que seja externo. É o coração. Okay. Você tem solo rochoso, você tem solo tratável, você tem solo fértil, mas passa pelo coração. Ok, obrigada. Nada. Você é um praticante ou apenas um ouvinte da palavra de Deus? O que acontece quando nós obedecemos à palavra de Deus? Quando nós obedecemos à palavra de Deus, isso traz segurança. Isso traz segurança de que a nossa casa ela não vai ruir. Olha o tanto que a fala de Jesus é interessante. São dois homens, os dois ouvem a mesma palavra, os dois têm o mesmo objetivo, construir uma casa. As duas casas passam pelas mesmas adversidades, mas uma permanece e a outra cai. O que Jesus está dizendo é que quando nós firmamos a nossa vida na palavra de Deus em obediência, nós passaremos por vendavais. Nós passaremos por tempestades como todo mundo passa. É lindo, a palavra de Deus é extraordinária. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, passaremos por vendavais, passaremos por tempestades, como todo ser humano passa aqui nessa terra. Mas aquele que está firmado em Deus e na palavra de Deus, a casa dele não cai. A casa dele permanece de pé. Porque a palavra de Deus é rocha, a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela é rocha que dá sustentação para a nossa vida. Quando a vida não é firmada na palavra de Deus, a casa balança, né? A casa balança, vai para lá, vem para cá. É como a moinha levada pelo vento. Uma hora sofre uma coisa, outra hora pensa outra, e vive nesse vai e vem, né? Então, a palavra de Deus é o melhor lugar para nós edificarmos a nossa vida. Obedecer a Deus é muito melhor do que qualquer sacrifício ou qualquer obra de caridade que se possa fazer. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos orar? O que acontece quando nós ouvimos e não obedecemos?
que acontece? Uma pessoa que ouve, entende, mas não obedece. O que acontece? Hã? Ouve, entende, compreende, mas não obedece. Sim. Cinco foram Isso. 5 prudentes e as outras imprudentes. Pode sim, Daniel, pode se enquadrar perfeitamente. Tá? E nesse texto, nós podemos ver também a questão da negação da misericórdia das 5 que eram prudentes, né? Sim. Eu não diria negação de misericórdia. É prudência mesmo. Eu acho que elas foram prudentes, né? Vocês tiveram as mesmas oportunidades, ouviram a mesma palavra. Agora, eu não vou me colocar em risco por causa da sua imprudência, né? Eu acho que a prudência repete a prudência. Mas o que acontece quando nós ouvimos e não obedecemos? Eu só quero essa pergunta para encerrar. O que acontece quando nós ouvimos e não obedecemos? Passou aberto? A casa cai. Coração endurece. Perfeito, Rafael. O coração endurece. O coração endurece. A casa cai. Ouvi aqui? Paga o preço. Sem maldade nenhuma, gente. Sem maldade nenhuma. E até o Daniel levantou a questão do juízo. Mas quando você olha para a vida da pessoa, dá para saber mais ou menos se a vida está sendo bem edificada ou se a coisa está malemar, né? Como diz o goiano, né? Se está assim mais ou menos. Quem edifica nós já vamos orar, Davi, pode deixar aqui, já vamos orar. Quem edifica a casa dele na rocha em obediência na palavra de Deus, vem a tempestade, vem a chuva, vem o tufão, mas o coração está pacificado. É sobrenatural, é divino. O coração está em paz. Amém?